Companheiros e companheiras, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro vídeo, né, de fato, porque este é o primeiro vídeo com um tema, né, um vídeo mais amplo, e hoje nós vamos conversar um pouco, né, vamos analisar a política econômica do governo Lula até aqui, né, que é uma política econômica que, na minha visão, é muito controversa, decepcionante, destrutiva para a classe trabalhadora. É uma política econômica neoliberal voltada aos interesses dos grandes capitalistas, voltada a garantir, né, que os ricos possam ter seus ganhos preservados, né, seus ganhos não ganhos legítimos, né, mas os ganhos, eu diria assim, obtidos, né, de forma muito questionável por meio dos juros da dívida pública, né? Que é uma dívida pública totalmente artificial, mentirosa, que já foi paga diversas vezes e que o Brasil vive pagando juros e juros a cada ano que passa, corroendo o orçamento, né? Nós temos aí, infelizmente, no Brasil, um sistema tributário, né? Houve uma reforma tributária agora que está sendo implementada aos poucos, né? Feita pelo governo Lula, mas é uma reforma tributária positiva, mas que não altera o maior problema do sistema tributário nacional, que é a questão da regressividade. É um sistema tributário regressivo. Nós não temos no Brasil um sistema progressivo, que é o que acontece na maioria das economias. Não é uma coisa socialista, não. É uma coisa que acontece na maioria das grandes potências mundiais, né? Que é a questão de quem tem mais paga mais, quem tem menos paga menos, né? Uma coisa justa, né? Uma coisa justa. Então, o que acontece aqui no Brasil? Nós temos um sistema tributário que é o seguinte: quem tem muito paga proporcionalmente a mesma coisa do que quem não tem nada. Então, se um morador de rua, inclusive, né, às vezes tem muitas pessoas morando, a população de rua cresceu muito nos últimos anos, tem crescido por conta da desigualdade social, que é uma coisa triste, cruel, absurda, que não deveria nunca acontecer, porque, né, é obrigação do Estado garantir moradia, garantir uma vida de qualidade para todos. Isso está na Constituição do nosso país, tá? E está certamente na Constituição, mas que não é cumprida. Então é uma coisa triste, né? Dados alarmantes que tem acontecido aí. A questão dos moradores de rua tem crescido muito. Aqui na minha cidade, em Belo Horizonte, cada dia que passa aumenta e muito, né, o número da população de rua, mas não é só aqui, é no Brasil todo. É um problema nacional que deveria ser resolvido pelo governo e não é falado, né? Aí eu acho que o Ministério do Desenvolvimento Social, ele não deveria focar um pouco nisso, né? Inclusive até os ministérios do governo Lula são muito fracos, muito nulos, né? Você não vê a atuação de nenhum deles. O que você vê mais uma atuação maior é do governo, são os governos econômicos, né? Principalmente o Ministério da Fazenda, que é uma coisa natural, porque é a área mais importante do país, porque toda a questão do país, toda a questão nacional passa pelo Ministério da Fazenda, que é o detetor do Tesouro Nacional, e para tudo você precisa de recursos para fazer investimentos em todas as áreas. Então é a economia que manda, né? É a economia que manda, porque é a questão econômica que está em jogo quando você vai no supermercado, quando você vai no posto de gasolina encher o tanque do seu carro, né, e tá um absurdo, e você vê ali o que está acontecendo. Quando nós vemos a questão do dólar, também a política econômica, basicamente a política monetária já é uma função do Banco Central, que infelizmente é autônomo, independente, né, e isso causa distorções econômicas em relação à política fiscal do governo. Mas é a área mais importante, né, a questão econômica. E infelizmente o governo Lula está indo por um caminho ruim, um caminho péssimo, né? E o ministro, né, que é o chefe da Fazenda, que é o ministro filiado ao Partido dos Trabalhadores, o Fernando Haddad, filiado, né, ao Partido dos Trabalhadores, mas que eu não entendo o sentido dele ser filiado ao PT, porque é um cara uma pessoa que tem uma política econômica, tem, né, uma visão política muito liberal, né, totalmente contrário daquilo que nós defendemos, nós de esquerda, nós que temos compromisso com os trabalhadores,
né? Nosso foco é a questão social, é a questão de fazer investimentos para gerar empregos, para gerar qualidade de vida para a população, é enfrentar as desigualdades sociais. E o ministro Haddad, a política dele é cortar gastos dos mais pobres, dos miseráveis, para garantir uma economia voltada ao mercado financeiro, para agradar o mercado financeiro. E infelizmente o presidente Lula escolheu o Fernando Haddad como ministro da Fazenda, né, para fazer essa política no governo. E isso tem levado o governo Lula pro buraco, porque a política econômica do ministro Fernando Haddad vai trazer de volta para o governo provavelmente o bolsonarismo, porque as medidas que ele tem implementado são medidas de ataque aos trabalhadores, ao povo pobre, e a população está sentindo isso. O governo vive dizendo que a economia está melhorando, está gerando empregos e que o Brasil voltou a ser um país de classe média. Coisa absurda, né? Mas as pessoas sabem que não é verdade, porque as pessoas sentem na pele o que está acontecendo. Então, o que acontece? A questão da política econômica do governo Lula. Na verdade, o Brasil vive um modelo econômico neoliberal há muitos anos. Desde a implementação do Plano Real, nós tivemos ali um momento do governo Fernando Henrique Cardoso, que o Brasil sofreu muito com a questão, principalmente a questão cambial. O Brasil chegou a quebrar. O Brasil chegou até um momento em que ele não tinha condições de arcar com os seus compromissos. Então o que acontece? O governo Fernando Henrique Cardoso implementou uma política absurda, né? Uma política absurda, que é uma política macroeconômica, um modelo macroeconômico chamado tripé macroeconômico, que é o seguinte: são 3 bases de sustentação para a economia nacional, para a macroeconomia, que é o seguinte: ele tem 3 bases de sustentação, por isso chama tripé. A primeira base é a questão da meta fiscal, responsabilidade fiscal, que é o seguinte: o governo tem uma meta de fazer superávites primários. E o que é isso? É o governo, ao apresentar o orçamento, destinar um recurso ali, assegurar que um recurso específico não seja utilizado para dar garantia aos bancos de que eles receberiam o recurso dos juros da dívida pública. Quer dizer, tem que separar dinheiro do orçamento todo ano para dar garantia para os ricos, para os banqueiros, que já tem tudo, né? Que cobram juros abusivos da população, cobram spreads bancários abusivos, dá a eles a garantia de que eles vão receber os juros de uma dívida mentirosa, falsa, de uma dívida criada para sugar o orçamento público. Segunda questão, a questão da meta de inflação, que até não é questão tão grave assim, desde que você, a não ser que, né, que você coloque uma meta de inflação, que é o que está acontecendo agora, uma meta de inflação muito baixa, que faça com que o governo aumente a taxa de juros com a justificativa, né, o governo, na verdade, o Banco Central, com a justificativa de que tem que aumentar a taxa de juros para combater a inflação, né, porque aumentando a taxa de juros você tira recursos da economia e com isso, teoricamente, né, você diminui o número de moedas circulando e com isso você reduziria a inflação. Só que é mentira, a taxa de juros não causa esse efeito. A taxa de juros, o aumento da taxa de juros apenas quebra a economia, tira a previsibilidade, afasta os investimentos, porque muitos investimentos eles não são feitos, principalmente os investimentos privados, eles não são feitos à vista, né? Eles são feitos a prazo, então você faz ele para pagar com o tempo. Então, se você tem uma taxa de juros alta, você vai ter um juros maior para pagar ao fazer um investimento. Então, isso afasta investimentos, principalmente privados, que o foco dos investimentos privados é o lucro. Então, se você tem uma taxa de juros alta, os empresários privados não vão querer investir, porque vão ter que pagar mais juros. Então, é uma coisa lógica, né? A questão da taxa de juros, o aumento da taxa de juros poderia resultar no combate à inflação de demanda, que é o seguinte: quando o país tem mais pessoas querendo comprar do que consegue produzir,
E isso nunca aconteceu no Brasil, porque as pessoas no Brasil estão passando fome, necessidade, as pessoas não têm dinheiro para gastar assim. Então, isso não acontece isso aí no Brasil. E, então, tem essa questão, né, da meta de inflação. Né, e às vezes a meta de inflação eles colocam uma meta tão baixa que obriga o país a cortar gastos, com a desculpa de que não pode botar dinheiro para circular na economia. Que é um absurdo, que o Brasil precisa de muito mais recursos na economia. O salário mínimo é uma vergonha, é um absurdo, né? O salário mínimo nacional do Brasil é o segundo menor da América Latina. O segundo menor da América Latina, sendo que o Brasil é a maior potência do continente, então deveria ser o maior salário, obviamente. Então, mas não, o Brasil tem o menor salário, é o segundo menor. E essa questão, né, dessa meta de inflação acaba levando a isso, né, cortar gastos. E aí tem a questão também, e aí é a pior, que é a questão do câmbio, né? Câmbio flutuante. Né? O Brasil tem um câmbio flutuante, que é o seguinte, o dólar é usado como referência das transações internacionais. Então o dólar, em comparação ao Brasil, aqui é flutuante. Então por isso que você vê nos noticiários, nos jornais, todo dia, a cotação do dólar, o dólar subiu, o dólar baixou. Por quê? Porque o dólar não tem um preço fixo. Ele tem um preço que flutua. Então, de acordo com a lei, né, capitalista da oferta e da demanda, se você tem muitos dólares circulando no Brasil, dentro do Brasil, você deveria ter, né, porque não é bem assim na prática, mas na teoria é isso, você tem uma taxa você tem na verdade a cotação do dólar menor, o dólar fica menor em relação ao real. Você precisa de menos reais para comprar um dólar. E hoje o Brasil precisa de 6 reais, basicamente, para comprar um dólar, que é muita coisa. Então o que acontece? Isso aí afeta o bolso do trabalhador, porque o Brasil, por exemplo, o Brasil não produz trigo suficiente. O Brasil é um país que consome muito pão, biscoito. Então o que acontece? O preço do dólar ele é repassado para o pão, para o biscoito, porque são produtos que precisam de trigo. E para o Brasil conseguir produzir pães e biscoitos suficientes, ele precisa comprar trigo. E você compra trigo com dólar, porque o Brasil não é autossuficiente na produção. Então, isso afeta o preço do pão, afeta o preço do biscoito, afeta o preço da gasolina, porque eu não sei por qual motivo. Né, eles usam a questão do dólar como referência para o preço da gasolina no Brasil, sendo que o Brasil é um produtor. Na verdade, acontece isso também pela questão de o Brasil não focar na industrialização, porque o Brasil tem commodities, o Brasil tem matéria-prima de tudo, o Brasil é autossuficiente em petróleo, mas ele não refina o petróleo, muito por conta da privatização das refinarias no governo Bolsonaro, que é um governo desastroso, cruel, né? Um governo neoliberal que entregou o país. E nós elegemos o governo Lula, o povo trabalhador, com a esperança de que ele revertesse isso, mas ele continua fazendo a mesma coisa e ampliando, fazendo pior muitas das vezes. Então é uma coisa absurda que nós, trabalhadores, temos que nos organizar e lutar contra. E aí o governo Lula, ao nomear o Fernando Haddad, revogou o teto de gastos do governo Temer, né, que era um governo que limitava, um teto, né, que limitava os investimentos do país, né, o orçamento estava congelado por 20 anos, que é uma coisa absurda. Nós elegemos o governo Lula com a esperança de acabar com tudo isso. Né? E ele chega e faz outro teto de gastos. Pior. Por quê? Porque ele dá uma possibilidade de investimento de até 2,5% de aumento de investimento por ano, que é um aumento ridículo, né? Mas obriga o governo, na verdade, a comprimir o orçamento. Conforme o país for crescendo, o orçamento tem que ir diminuindo. Então, o Brasil vai ter que atacar os gastos obrigatórios, vai ter que atacar gastos do INSS, com o INSS, com benefícios sociais, gastos que você não pode deixar de fazer, com saúde, educação. O Brasil tem um piso constitucional de saúde e educação, um mínimo que tem que ser investido. Isso é um gasto obrigatório. Conforme o país for crescendo, o arcabouço fiscal, que é o teto de gastos do ministro Haddad, do governo Lula, obriga o Brasil a acabar com esses gastos, porque senão não vai comportar
não vai comportar o orçamento, o Brasil não vai se adequar ao arcabouço fiscal, porque ele comprime o orçamento. Então, esses gastos obrigatórios terão que ser reduzidos ou eliminados. E aí, por esse motivo, o governo Lula apresentou no final do ano um pacote fiscal de corte de gastos, atacando o BPC, que é um benefício voltado para idosos, deficientes físicos, né? Principalmente a questão dos deficientes físicos que eles atacaram. Um absurdo, uma coisa cruel, desumana, que nem o governo fascista do Bolsonaro teve coragem de fazer. Então, o que acontece? Tanto que o Bolsonaro, né, os deputados do PL, do partido dele, se colocaram contra esse projeto. E os deputados do PT votaram a favor, da esquerda votaram a favor, tirando o PSOL. O PSOL, né, o partido do PSOL votou contra. E 2 deputados do PT votaram contra todos os projetos. A Natália Bonavides, do PT do Rio Grande do Norte, e o Rui Falcão, do PT de São Paulo. Então, inclusive, quero aqui dizer que, na minha visão, são os únicos deputados de esquerda do PT hoje. Porque quem vota a favor disso é de direita. Quem vota a favor disso não tem compromisso com o povo. Sabe? Não pode ter o respeito dos trabalhadores mais. Respeito político que eu falo, não é pessoal, político. Sempre que eu falo essas coisas é politicamente que eu tô falando. Não é pra você atacar ninguém pessoalmente, não. É você não confiar mais politicamente. Eu não confio mais politicamente neles. Quem votou a favor disso. Sabe? Um projeto atacando deficientes físicos. Tirando benefícios, para tirar benefício de um salário mínimo de pessoas deficientes que não podem trabalhar. Um absurdo, uma coisa cruel, né? Então esse pacote fiscal, ele cortava gastos do BPC e colocava algumas regras muito rígidas, né? Que por serem tão uma bomba política, os deputados não quiseram votar, os deputados de direita não quiseram votar. Por mais que eles defendem isso, inclusive até uma demagogia, o Bolsonaro, os deputados do PL, eles defendem isso. Mas eles se colocaram contra com uma visão política futura, inclusive, de recuperar o governo. Porque chegar em 2026, o Bolsonaro for para a eleição, ele vai chegar lá se passando de bom moço. É um fascista, é um neoliberal, privatizou várias empresas importantes para a economia nacional, mas ele vai chegar lá, né, e não podemos esquecer inclusive da questão do Covid, né, a crueldade que foi o governo dele durante a pandemia, levando aí milhares de pessoas à morte, né? Então, um absurdo, mas a questão é o seguinte, eles usaram isso de demagogia, eles vão chegar em 2026 na eleição contra o PT, eles vão chegar contra o Lula, vão chegar e vão dizer o seguinte, eles apresentaram um projeto para atacar o povo, atacar o trabalhador, atacar o deficiente, atacar o Bolsa Família, atacar o salário mínimo, que vamos falar agora também, atacar o PIS. Nós votamos contra. E o que acontece? Os trabalhadores vão olhar isso e vão dizer, vão ter que votar nele. Então, por isso é que nós temos que nos organizar, para mostrar que é o seguinte, isso é uma demagogia. E por esse motivo também, a militância do PT, né, tem atacado aí as pessoas que têm se colocado contra esse tipo de política do governo. É um erro. Eles deveriam pressionar o governo para fazer a coisa certa, que é o que eu tô fazendo aqui. Eu tô fazendo aqui é o seguinte, eu não tô atacando o governo Lula aqui. Eu tô falando a verdade. Não tô inventando mentira, eu tô falando a verdade para que nós possamos consertar as coisas e levar o governo à esquerda. Porque senão, o que vai acontecer é o seguinte, o Bolsonaro vai usar isso na campanha, as pessoas vão comprar essa ideia e vão reeleger ele de novo. Ele vai voltar pro governo. Por erro do PT, por erro do governo Lula. Então, a pessoa, provavelmente muita gente do PT vai até me chamar de bolsonarista aqui, porque eu tô falando isso, mas é a verdade. Eles estão atacando aí, as pessoas estão dizendo a verdade, atacando o Jones Manuel, que é uma pessoa que tem levantado muito essa questão, né? Mas é a verdade, é a realidade. Nós não podemos fazer política, sabe? Focando em pessoas, em agradar pessoas, com um ídolo. Não, Lula não pode ser um ídolo de ninguém. Ele é uma pessoa que tem que ser cobrada. Ele é o presidente da república, tem que ser cobrado. Se está fazendo a coisa errada, nós temos que atacar o que está sendo feito. E para que faça o certo. Então, eu quero uma mudança de rota, entendeu? Só que é o seguinte,
com essa política, não tem como votar no governo Lula mais também. Mas o meu papel aqui é estar explicando o que está acontecendo para que haja uma mudança, para que haja uma mobilização, para que possamos fazer uma pressão para isso mudar. Porque não está certo isso, não podemos apoiar tudo que é feito porque é o Lula. Não, de jeito nenhum. Se fizer isso, está totalmente errado. A política tem que ser feita para a nossa classe. Não podemos abrir mão dos nossos princípios por ninguém, por nada. Então, essa é a questão. Tem a questão também do salário mínimo, que é a coisa principal desse pacote fiscal e da política econômica. O governo Lula tinha um legado de fazer a política de valorização do salário mínimo, que elevou o salário mínimo, consideravelmente. Ainda é uma miséria, uma miséria. Os estudos do Diese mostram que o salário mínimo hoje deveria ter cerca de 7 mil reais para atender os interesses de toda a classe trabalhadora e atender as necessidades básicas, Porque se você vende a força do seu trabalho para alguém, o sentido disso é que você tem as suas necessidades básicas atendidas. E o salário hoje mínimo necessário para isso seria de 7 mil reais. Então o governo deveria aumentar muito o salário mínimo. Aumentou o salário mínimo de 1.412 agora para 1.518. R$10 a menos do que seria sem esse pacote fiscal. Porque o pacote fiscal do governo Lula, do Haddad, é do Haddad, mas eu não vou poupar o Lula também. Isso tem um aval dele, porque ele é o presidente da República, O Haddad não faz nada sem a autorização do Lula. Então é o pacote do Lula também. Esse pacote fiscal limita o salário mínimo, limita o crescimento do salário mínimo, acaba com o maior legado do Lula, que é a valorização do salário mínimo. O governo Lula ele criou uma política, uma lei de valorização do salário mínimo, que era o seguinte, infelizmente que já era um passo importante, é pouco, mas já era um passo importante, era o seguinte, o salário mínimo aumentaria todo ano, normalmente aumenta dia 1º de janeiro, aí aumentaria da seguinte forma, eles dariam um crescimento do PIB, crescimento da economia, a porcentagem do crescimento da economia, mais a inflação. Então, por exemplo, a inflação, teve 5% de inflação, eles dariam esse 5% da inflação, mais crescimento do PIB, que daria um aumento considerável acima da inflação. Agora não. Agora é o seguinte, o governo ele vai aumentar o salário mínimo entre 0,6% até o limite de 2,5%. Se a economia crescer, é 2,5% de aumento do salário mínimo. Aumento real, que é o que aconteceu esse ano, 2% de aumento. Só a inflação é 4, 5%. Eles vão dar 2,5% de aumento. Se o país crescer, se o país crescer 1%, eles dão 2,5% de aumento. Se o país crescer 7%, 10%, o aumento é o mesmo. 2,5%. Isso vai corroer o bolso do trabalhador. O salário mínimo é a maior ferramenta de inclusão social, de enfrentamento à desigualdade social. O salário mínimo é a ferramenta mais importante, porque aumentando o salário, você aumenta a produtividade, você dá fomento ao mercado interno, você aquece a economia, gera empregos, distribui renda, porque você está colocando mais dinheiro no bolso do trabalhador, mais comida na mesa do povo. Agora, se você limita isso, você está acabando com a maior ferramenta de distribuição de renda, que é a coisa mais importante, de renda de riqueza, que é a ferramenta mais importante para enfrentar a desigualdade social, que é a nossa luta. Que tem que ser a nossa luta, Se você é de esquerda, a sua luta tem que ser pelo fim da desigualdade social, não para agradar o Lula. A sua luta não pode ser essa. O Lula tem que ser um companheiro nosso, Uma pessoa que tem que estar governando para a nossa classe. A partir do momento que ele muda a rota e governa para os ricos, nós temos que atacar sim e dizer o que está acontecendo. E é o que está acontecendo agora. Não dá para apoiar dessa forma. Não dá para apoiar isso. É uma coisa absurda. 2,5% é ridículo. Isso não é aumento nenhum. Isso é mentira. Isso não tem aumento. O salário está congelado, o salário mínimo. E aí isso afeta a aposentadoria, porque ela é atrelada ao salário mínimo, afeta benefícios sociais, o próprio BPC, afeta as pessoas também que não recebem salário mínimo.
Porque o salário mínimo é uma referência para os demais salários. Então, se o salário mínimo cresce, quem recebe acima do salário mínimo também, uma hora ele vai ter que ter um aumento considerável. Porque ele vai ter que acompanhar o aumento do salário mínimo também. Então é absurdo. É um absurdo, né? Então o governo faz isso para gastar menos. Para quê? Gastar menos para quê? Para investir no povo? Não. Para colocar no bolso de banqueiro. Para colocar no bolso de banqueiro. Então o salário mínimo agora aumenta 2,5% se a economia crescer. Se não crescer, 0,6%, que não aumenta nenhum, é nada. Não precisa, se for aumentar isso, não precisa. Então o salário mínimo ele tem que aumentar consideravelmente, acima da inflação, até chegar ao salário mínimo necessário para atender às necessidades da população. E isso não causa nenhum efeito negativo na economia, isso não quebra a economia, isso não gera desemprego, de jeito nenhum. Isso é mentira das pessoas, dos grandes empresários, porque eles querem preservar o lucro deles e não querem investir na população. Mas o aumento do salário mínimo traz benefícios para a economia, ele fomenta a economia, aquece, gera empregos, porque a partir do momento que a pessoa ela recebe um salário maior, ela tem mais dinheiro para gastar na economia. Ela vai comprar comida, ela vai comprar roupa. O pobre vai fazer isso. O trabalhador faz isso. Ele não fica investindo, não. Quem investe é quem tem dinheiro sobrando. O trabalhador ele vai ter o dinheiro para suprir suas necessidades. Isso vai gerar emprego. E quanto mais pessoas comprarem, mais empregos vão ser gerados. Mais vai ter que ter produção. E a economia vai gerando. E o Lula sempre disse isso, né? E ele está fazendo totalmente o contrário agora. Então é uma questão absurda. E também tem a questão do PIS, esse pacote fiscal. O abono salarial, né? Todo trabalhador que recebe até 2,5%, até 2 salários mínimos, recebe esse PIS. Um salário mínimo por ano. Acabou também. Eles aí agora reduziram, né? De 2 salários mínimos para 1,5. Agora, quem recebe um salário mínimo e meio, quem vai receber o PIS. Inclusive, o ministro Fernando Haddad, que é do PT, mas eu acho que ele é do PSDB, parece, ou do Novo, também para ser do Novo, do Partido Novo. Ele disse que não tem por que o PIS existir mais. É um ataque cruel ao povo trabalhador, sabe, tirando dinheiro do povo trabalhador. Então eles estão reduzindo para um salário mínimo e meio agora, que vai chegar, se eu não me engano, em 2035, mas o Haddad já disse, né, que vai ter mais corte de gastos aí em 2025 agora. Prepare que vai ter mais cortes. Porque o mercado não ficou satisfeito com esses cortes que eles fizeram agora, né? Então vai fazer mais 2025. E aí o que acontece? A questão é que é o seguinte. Vai cortar mais gastos do trabalhador e aí vai ter que acabar com o PIS, né? E ele já falou que não tem por que existir mesmo. Vai acabar. Vai acabar com o PIS, vai acabar com o piso da saúde e da educação. Por quê? Porque vai ter que acabar. Porque o arcabouço fiscal, o teto de gastos que ele fez, obriga a fazer isso. Então uma hora vai ter que acabar. Ou senão vai ter que revogar o arcabouço fiscal. E a nossa luta tem que ser para revogar isso. É um absurdo isso. É um absurdo. Então, voltando à questão do BPC e do Bolsa Família, ele cria novas regras, né? O governo queria criar umas regras desumanas, inclusive, de que, inclusive até companheiros, né? Se você tiver, por exemplo, namorado, uma namorada, ou se você é casado no papel com um homem, com uma mulher, e você, por exemplo, se separa, mas você não fez o divórcio civil, com documento, né, e tal. Se você, vamos supor, você casa no papel, isso tem um custo. Aí a pessoa se divorcia, ela se separa. Tem um outro custo para poder fazer esse divórcio muito alto. As pessoas não têm dinheiro, quem recebe BPC principalmente. São pessoas que não têm dinheiro, elas estão recebendo BPC porque elas não podem trabalhar. Por alguma deficiência grave, séria. Então, ela não pode trabalhar. Então, o que acontece? Ela depende desse benefício. Ela vai ter dinheiro para fazer um divórcio? Não vai ter. Então, essas pessoas mudam. Uma vai morar numa casa, outra vai morar em outra. Aí é o seguinte. Eles queriam usar a renda desse companheiro que mora fora, que mora em outra casa, que não mora na mesma casa, para usar no cálculo para saber se você tem direito ou não ao benefício. Então, o que acontece? Você tem um companheiro, sei lá, é nessa situação. Ou então, sei lá, às vezes, né, você tem um namorado, uma namorada, que tem uma renda acima de 2 salários mínimos, a renda dessa pessoa ia contar na questão do BPC, sendo que ela não mora na mesma casa que você. Ela não vai ter garantia nenhuma de que a pessoa você vai usufruir do recurso da pessoa. Mas eles iam usar um cálculo, queriam fazer isso, né,
para impedir a pessoa de ter o benefício. Então é uma coisa desumana, mas aí a Câmara dos Deputados mesmo derrubou isso, né? Pelo menos isso, aliviou nessa questão. Mas isso partiu do governo Lula, um governo que deveria ser um governo de trabalhadores. Então é uma coisa absurda e cruel. Nós não podemos aceitar uma coisa dessa de jeito nenhum, nunca. E também o governo Lula colocou, foi aprovado, a questão da biometria. Para você ter acesso ao BPC, você tem que fazer uma biometria e atualizar o cadastro a cada 2 anos. Só que é o seguinte, o BPC é para pessoas deficientes, muitas pessoas não conseguem se locomover. Como é que a pessoa vai sair de casa para fazer uma biometria? Para comprovar, a cada 2 anos, para comprovar que precisa do benefício. Não existe isso. Então, é o seguinte, muitas pessoas iam perder o benefício, milhões de pessoas iam perder o benefício nisso. Né? Vão perder, só que é o seguinte, a Câmara aprovou a questão da biometria, mas o governo é obrigado a ir na casa da pessoa. Então também já é um alívio de certa forma, mas o governo vai com isso também fazer pente finos e vai tirar muitas pessoas do benefício de qualquer forma, porque o objetivo deles é cortar gastos. O Bolsa Família também. Bolsa Família agora tem a obrigatoriedade de biometria e recadastramento a cada 2 anos. Essas questões burocráticas impedem as pessoas de ter acesso ao benefício. Por quê? Porque tudo que tem muita burocracia é difícil. Às vezes a pessoa não tem tempo. Às vezes a pessoa tem que cuidar da casa, cuidar de filhos. Tem, às vezes, que sair para catar latinha, catar papel. Entendeu? Para se virar. Então essas pessoas não têm dinheiro para transporte. E até teve um aumento agora de transporte público em muitas cidades, né? No Brasil, em Belo Horizonte, 50%. Que eu estou em Belo Horizonte. 50% não, desculpa, 50 centavos de aumento. Uma passagem, ônibus sucateados, velhos. E com a prefeitura de Belo Horizonte dando subsídio para as empresas de ônibus. Dando milhões para as empresas de ônibus todo ano. E ainda tendo que aumentar a passagem para oferecer um serviço péssimo, de péssima qualidade. Sendo que a passagem, uma coisa que eu defendo, tarifa zero, deveria ser tarifa zero, né? Porque o transporte é um direito da população. Então é o seguinte, como que a pessoa vai ir fazer recadastramento a cada 2 anos? Ela não tem dinheiro nem para passagem para ir, mas ela não tem tempo para isso. O trabalhador, ele não tem às vezes as 24 horas dos ricos, como eles falam. Então, isso vai tirar muitas pessoas do benefício do Bolsa Família também. E aí, também, agora, o governo vai estabelecer um limite para o número de benefícios unipessoais, que são para pessoas que moram sozinhas. Então, se você mora sozinho, você não tem como sustentar, você recebe Bolsa Família, você tá fora também. Tá fora. Então, e eles vão fazer muitos pentes finos para tirar pessoas do benefício. Com a desculpa que estão combatendo fraudes, que é mentira. Isso tudo é para cortar os gastos, cortar benefícios do povo pobre. Então, eles estão atacando pobre, trabalhador. O governo que foi eleito, né, com a promessa de governar para nossa classe. Então é o seguinte, é um estelionato eleitoral. Nós não podemos aceitar. Se você é de esquerda, né, se você está comprometido com o povo, você não pode aceitar isso. Nós temos que lutar contra. Temos que lutar contra isso. Inclusive, dentro desse pacote fiscal, o governo aprovou a prorrogação da desvinculação de receitas da União, DRU. O que é isso? O governo tem o direito, pela lei, agora, né, está prorrogado, está prorrogado, de usar 20% dos impostos pagos pela população de forma livre, como quiser. Aí é o seguinte, eu te pergunto, eles vão usar para o pobre, para investimento? Não. Não. Porque vai afetar o arcabouço. Eles não vão usar em investimentos públicos porque eles estão cortando gastos. Eles fizeram isso para cortar gastos. Então, eles não vão usar nisso. Eles vão usar para quê? Para garantir, é o que já estão usando. Vão usar de novo, para garantir os juros da dívida pública. Para dar metade do orçamento no bolso dos ricos. Enquanto educação, saúde, transporte, segurança, alimentação, moradia é 1% de orçamento. 10% de orçamento. E olha lá se chegar isso, né?
Previdência 0, não sei quanto de orçamento. Então é um absurdo. Eles estão dando dinheiro para os ricos e tirando dos pobres. É Robin Hood às avessas, né? Tirando dos ricos para dar para os pobres. Então nós não podemos permitir, não podemos aceitar. Então o governo Lula, nós temos que exigir imediatamente, porque o governo Lula tem um mandato, está eleito. E nós não podemos, na minha visão, nós não podemos levantar uma pauta de tirar o governo Lula, porque não vamos conseguir construir um governo para os trabalhadores agora, para o lugar. Então vai vir um governo de direita, que vai ter a mesma política. Ou, né, pior até, às vezes. Apesar que eu não sei se tem como ser pior do que isso que eles estão fazendo. Que o governo que deveria ser de esquerda está fazendo. Que é uma coisa triste, absurda, é triste falar, dói, mas é a verdade. Então, nós temos que exigir do governo Lula agora a demissão imediata do ministro Fernando Haddad, da ministra Simone Tebet. E, 2026, construir um governo de esquerda de verdade. Um governo que tenha compromisso com a nossa classe de verdade. Porque, infelizmente, o que está sendo feito é uma coisa absurda que nós não podemos aceitar, não podemos permitir. Então, essa é a análise simples, né, do que aconteceu aí nos últimos anos. O governo aprovou um teto de gastos e tem que cortar gastos agora para cumprir esse arcabouço, esse teto fiscal. Então nós deveríamos lutar para demitir esse ministro da Fazenda aí, que diz que é do PT, mas não é. É um traidor da nossa classe. E colocar um outro ministro que tenha pelo menos uma política econômica que atenda minimamente, né, os nossos, que pelo menos não ataque tanto o trabalhador, que ataque um pouco menos, né, e porque a única saída, na verdade, é lutar, o povo trabalhador lutar, para que nós possamos, povo trabalhador, chegar ao governo e transformar esse país, transformar a vida do povo com muita luta, tá? Porque não é elegendo o governo que vai mudar nada, é com luta, com mobilização, organização, com pressão. É só assim que nós vamos mudar. E não pode mudar só no Brasil, tem que mudar o continente, a América Latina, né? Porque nós temos que ter uma política latino-americana de transformação social, né? E chegar bem de forma global, porque não existe transformação só em uma região, transformação socialista em uma região só. Tem que ampliar, né? Isso tem que ser uma coisa global. Os trabalhadores de todo o mundo têm que ser atendidos. Mas nós temos que começar aqui, com muita mobilização, muita luta. Então é isso, né? Esse é o nosso primeiro vídeo. Espero que você tenha gostado. Vamos fazer outros vídeos com algumas outras análises, né? Feliz 2025 para todo mundo. Estamos no início do ano, né? Primeira semana de janeiro. Feliz 2025. A questão política agora está muito parada, né? Porque tem um recesso. Então a política está meio parada, né? Mas nós temos que usar esse tempo para nos organizarmos, discutirmos e lutarmos, né, pelos nossos interesses do povo trabalhador. Muito obrigado a todos e até mais.